Olá, em nome do Centro Espírita Jesus de Nazaré, rogamos ao Pai que nos abençoe a todos os nossos projetos de crescimento individual, abençoe nossos familiares e todos aqueles que trazemos em nossos pensamentos, rogando bênçãos renovadas. Que a paz fique conosco e nos auxilie nessas reflexões que nos propomos a fazer. A proposta de reflexão nesse mês de julho está em torno das mensagens de Emmanuel. Emmanuel, espírito que ditou várias obras a Chico Xavier, que acompanhou na sua tarefa aqui na Terra com o seu orientador espiritual, é um conselheiro de todas as horas e nos coloca a par dos ensinamentos de Jesus com uma mensagem de encorajamento e de mudanças. Emmanuel faz um convite numa mensagem intitulada O Olhar de Jesus, para que recordemos o olhar compreensivo e amoroso de Jesus, a fim de esquecermos a viciosa preocupação com o argueiro que por vezes aparece no campo visual dos nossos irmãos de luta. O Mestre Divino jamais se deteve na faixa escura dos companheiros de caminhada humana. Quando Emmanuel descreve o olhar de Jesus como compreensivo e amoroso, ele propõe uma postura diante de tudo aquilo que se caracteriza como ações nossas e dos que nos cercam, mostrando então esse lado escuro da nossa intimidade manifestadas em ações. É importante a gente se dar conta de que todos nós temos esse lado escuro ainda em termos de atitudes negativas e que elas vão se projetando à nossa volta. E elas acabam, então, tocando aos que estão à volta. E essa torna também uma responsabilidade para todos nós, no sentido de utilizarmos as nossas faculdades, né? Tanto da audição, da visão, né? Essa forma como nós utilizamos o ouvir e o ver, dentre outras faculdades aqui na Terra, nos permite, então, trabalhar intimamente para que esse olhar aos fatos ele seja de uma forma compreensiva e amorosa. Buscamos no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 2, onde trata da questão do ponto de vista em relação às nossas ações enquanto nos encontramos aqui na Terra. Então, existe um ponto de vista quando valorizamos a nossa vida nesse campo material, ou seja, conduzimos a nossa vida aqui na Terra como se tudo se desse apenas no campo material, como uma criança e seu brinquedo. Então, estamos ali apegados àquele brinquedo, a dificuldade de dividir, um olhar realmente, né, de uma infância mesmo, né? De um parquinho, e é divertido brincar no parquinho, é difícil sair do parquinho para fazer as outras atividades. Então, esse olhar do ponto de vista material é como se a gente tivesse aí realmente intertido em tudo isso que a gente está fazendo. E qualquer perda que aconteça, então, quando o ponto de vista é material, ele traz um pesar muito grande. E tudo se torna um tormento, por exemplo, um engano, uma decepção, uma ambição insatisfeita, uma injustiça que seja vítima, orgulho e vaidade feridos. Então, trazem esses tormentos íntimos que afetam. Por quê? É a forma como a gente espera que a vida responda com esse olhar, né? Dando valor às ocorrências materiais. Então, dessa forma, num contínuo de situações, né, como essas citadas aí dos tormentos, a existência se torna numa perene angústia. Então, é um somatório de desafios. Então, compreendendo a vida aqui na Terra, como se ela fosse um piquenique, né, como se ela fosse uma estada descontraída, e tivéssemos aí esse interesse em permanecer no parquinho, brincando, né? Nesse olhar distraído, como uma meta de vida, né? Então, todas as coisas que vão acontecendo, elas não fazem parte dessa realidade, não é essa a razão da nossa estada aqui na Terra. Por isso que a vida se transforma numa perene angústia. E aí,
quando aceitamos isso, então, essa vida com uma realidade de tormentos, trazemos para nós, né, infligimos a verdadeira tortura. E essa tortura, ela vai tomando vastas proporções. E aí os espíritos, então, propõem nessa análise relacionada à questão do ponto de vista, olhando como a vida aqui na Terra é o final de tudo, como se uma pessoa estivesse no interior de uma cidade. Então, as estátuas, as construções, tudo é muito grande e a pessoa está ali, restrita naquele ambiente e tudo afeta. Mas, se elevar um pouco mais, subir uma montanha e vai olhando, tudo vai ficando na mesma estatura, tudo vai ficando pequeno. E assim parece pequeno os homens e as coisas. Então, é um convite que os espíritos fazem do ponto de vista como a gente encara os nossos dias aqui na Terra. E esse convite para elevar a posição mental ao olhar as situações. E justamente o que caracteriza o ser humano é essa possibilidade de sair do fato e da situação e observar o fato em si. E esse é o convite, então, para que a gente entenda que há um ponto de vista material, onde nós nos colocamos com a perspectiva de vida definida e esperamos ser felizes nesse contexto. E isso tem sido causas de angústias e sofrimentos para todos nós. No capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, o outro ponto de vista a ser apresentado é o ponto de vista da vida futura, que é o que dá, então, os ensinamentos desse capítulo 2, a vida futura. É como se as estrelas, elas se perdessem numa imensidão, a humanidade numa multidão. Você tem aqui um espaço muito maior do que aquele restrito à personalidade. Analisando, então, que a vida pode ser muito mais do que essa luta pelo necessário, pela sobrevivência, vai pensar que há tanta canseira para conquistar coisas que pouco elevam. Então, qual é o objetivo dessas conquistas? Onde elas nos levam? Muitas vezes, nós ficamos simplesmente nas canseiras, no sentido assim de conquistas materiais, e que não trazem uma elevação ao espírito, e isso vai realmente trazendo uma monotonia e um sem sentido para a vida aqui na Terra. E aí os espíritos propõem, então, essa frase, ó, a importância dada aos bens terrenos está em razão inversa da fé na vida futura. Então, quanto mais os bens terrenos forem o foco, menor será a fé na vida futura. E aí nós temos também uma medida interessante para ver o nosso tamanho da fé, né? Que tamanho tem a nossa fé? É o quanto esses tormentos do dia a dia, todas essas questões que nos abalam, elas têm força em nossa vida. E isso vai dando noção do quanto nós temos focado nas questões terrenas. E pensando pela questão inversa, quanto mais alto forem os pensamentos no sentido em direção superior, menos abalos nós teremos com os fatos do dia a dia. Eles vão acontecer, nós nos colocamos numa posição de enfrentamento, de resolução, mas de fatos e situações, e não mais num debater em relação às pessoas, mas com o olhar em dias melhores, maior maturidade para resolver as questões e menos tormentos no dia a dia. Bem, e aí se pergunta então, mas vai tudo ficar um caos, né? Se olhar só para a vida futura e não para o presente e para os desafios, então, né, vai tudo perecer? Cadê o uso da inteligência dos recursos? Então, o que se apresenta nesse capítulo é que a sabedoria divina, né, a compreensão de Deus como inteligência superior, como essa inteligência de leis que permitem o crescimento de todos, traz em nossa intimidade, então, a lei do progresso e que o ser humano ele busca o bem-estar. Então,
há um movimento dos indivíduos no sentido de progredir, de fazer o bem. Mas a vida futura, ela traz um conceito em relação ao tempo, que esse tempo de estado aqui na Terra é um tempo curto. É um tempo que nós temos que ter prioridades e entender o que é que nós estamos fazendo aqui enquanto tudo isso está acontecendo. Então, nós vamos viver o melhor possível, né? Ou o menos mal possível em determinadas situações, e a importância que nós damos ao presente. Então, nós nos colocamos no presente, vivendo cada momento, cada situação, porque aquela é a oportunidade, enfim, de fazer o melhor ou o menos mal possível. Mas, olhando para o futuro, olhando para as possibilidades, a mente ela se projeta em busca de soluções, diferente de se prender aos tormentos, como a gente viu ali nessa questão, quando a vida material, tudo que acontece nos abala, né? Tudo que acontece nos joga, porque ali está tudo que nós temos de valor. Havia um estudo feito no século passado ainda, e que dizia a respeito a essa questão das prioridades que nós fazemos na vida. Então, mostrava esse estudo que quando a pessoa tinha um único foco, por exemplo, um time de futebol, é o único foco que a pessoa tem, ela é capaz, então, de ir à força física, tudo, porque ali está sendo mexer num jogo de futebol, por exemplo. Quando houver o time perde, ali perdeu tudo que ela tinha. Então, essa ideia de que aonde nós colocamos o nosso objetivo, o nosso foco maior. Aí, num intuito assim de uma vida, né, com outros pontos importantes de referência, de crescimento, né, em relação a si, à família, à comunidade, ao trabalho e também ao esporte, por que não? Mas quando abala um desses pontos, não abala tudo que tem de prioridade na vida. Então, mostrando que à medida em que a mente se coloca, né, quando nós nos colocamos em busca de ideais superiores, de crescimento íntimo, há um consolo quando acontecem os insucessos, porque são fatos, são situações, mas nós estamos a caminho. E aí, nesse capítulo do Evangelho, os Espíritos dão um exemplo bem interessante, assim, um rico no sentido de, assim, aquela pessoa que tem muitas coisas, pode ser qualquer um de nós numa situação de abundância de um determinado bem, né? E aí você perde uma pequena parte daquilo, está lá fazendo uma comida, e você tem comida suficiente para todos, e por alguma razão perder uma parte, você fica tranquilo, aquilo está resolvido, porque você tem o suficiente. Então aquilo não te abala tanto quanto você derrubar vamos dizer assim, um almoço antes de servir, né? E aí isso causa um impacto muito grande. E, da mesma forma, aquele que tem, então, o pouco e perde tudo, vira um sofrimento muito grande. Essa é o foco da visão, então, quando nós estamos aqui na Terra lidando com as questões materiais e há perdas, né? E há perdas sempre, nas próprias escolhas que nós fazemos, sempre há algo a ser perdido, né? Nas escolhas que nós fazemos, alguma coisa se vai. Mas se isso, em relação ao objetivo maior, ele tem uma dimensão que a gente administra bem, então está tudo certo. Então, aquele que perde tudo que possui e se desespera, é essa situação que tudo estava ali, né? Não tinha nada fora daquele contexto. Então, a proposta dos espíritos é justamente de se criar essa noção de que nós estamos aqui na Terra de passagem, mas enquanto passamos por essas lutas, por esses fatos, nós estamos em crescimento. Então, eles usam essa expressão que há um elo harmonioso e magnífico no conjunto da obra do Criador. Nós estamos, enquanto mesmo em dificuldades aqui nas lutas materiais, nós estamos construindo, pensando mesmo no progresso material, construindo, há um elo importante aqui em relação a tudo que se faz nessa obra maior. Mas essa proposta, então, da vida futura
nos coloca então nesse ponto de co-colaboradores nessa obra, e também vai dando uma noção de solidariedade entre as existências, porque nós não somos de hoje, continuamos. Então, há uma razão muito grande de nos colocarmos numa conexão entre aquilo que nós já vivemos, já aprendemos, e também pensando nas pessoas, nas relações. Nós não sabemos quem são as pessoas que batem a nossa porta, ou que nos chegam aqui em torno de cobrança dos sentimentos. Nós não sabemos exatamente qual foi a relação passada, mas há uma solidariedade, né? Há uma ligação entre todas essas vidas. Mas há também essa ligação, não só entre as existências passadas, né? Mas também entre as pessoas de todo o mundo. E essa solidariedade também entre todos os mundos, porque nós caminhamos no processo de evolução. Então, a Terra não é o único planeta. E veja a dimensão que isso toma. Há muitas moradas na casa do Pai. Há muitos níveis, né? Então, às vezes, naqueles momentos difíceis, assim, solitários, em termos de concepções de vida, pensar que nesse momento há em outros mundos já aquisições sociais, coletivas, esse progresso em torno material, mas também compartilhado na questão espiritual, acontecendo de uma forma natural em outros mundos. E nós conseguimos nos conectar com essa mente superior de vivências, né? Porque nós nos colocamos nessa postura de procurar entender isso e saber como é que isso acontece. Então, tira essa questão da crítica simplesmente negativa de que estaríamos no mundo errado, na situação errada, com as pessoas erradas, né? E a visão da vida futura, ela traz então uma base da fraternidade universal. Quando conhecemos a doutrina espírita, esse foi um dos conceitos que mais nos estimulou. Pensar que essa fraternidade universal realmente ela tem uma base dentro de uma lei, que é essa das múltiplas existências, dessas ligações entre todos nós e entre todos os habitantes de todos os mundos, né? E essa compreensão, então, da vida, ela faz com que nós vamos nos posicionar diferente diante de cada um dos fatos que acontecem. E na mensagem, então, sobre o olhar de Jesus, Emmanuel traz alguns exemplos e que, na verdade, são perfis psicológicos. Se a gente olhar para os personagens do Evangelho, nós encontramos aí verdadeiros perfis de todos nós aqui na Terra. Então, em Bartimeu, o cego de Jericó, não encontra o homem inutilizado pelas trevas, mas sim o amigo que poderia tornar a ver, restituindo-lhe desse modo a visão que passa, de novo, a enriquecer-lhe a existência. Então, a situação de Bartimeu, ele queria encontrar Jesus, ele estava em meio à multidão. E ele chama por Jesus. E as pessoas que estão à volta ali não estavam facilitando muito a chegada de Bartimeu até Jesus. Mas Jesus chama, né? Pede por quem estava chamando, e aí todos têm que ajudar a encontrar o Bartimeu. E quando Bartimeu se dá conta que Jesus estava chamando, tem uma cena que caracteriza muito bem o movimento que esse espírito faz em direção a Jesus, porque ele tira a capa, que a capa poderia atrapalhar nessa caminhada de onde ele estava até encontrar Jesus, ele poderia ir mais rápido sem a capa. Então, vamos pensar, um cego que pede recursos, né? Ele ficava num ambiente público ali pedindo recursos, da capa provavelmente teria um valor imenso para ele. E ele se livra da capa para ganhar essa velocidade em direção a Jesus. Então, Bartimeu traz em sua intimidade essa possibilidade, né? A cegueira não era uma causa irreversível, tanto que Jesus faz essa ação, né, de restituir-lhe a visão. E ele encontra, então, nessa questão que de alguma forma obstruía a visão de Bartimeu, a possibilidade dessa libertação, e que esse novo tempo dele agora com a visão
poderia enriquecer-lhe a existência, enquanto todo mundo ali desdenhava a presença, ou Bartimeu provavelmente fosse um sujeito quase invisível naquela sociedade. Mas Jesus fala para Bartimeu: a tua fé te curou. Então, essa busca de uma situação melhor, de dias melhores, era o intuito dele. E, ao mesmo tempo, essa ação de deixar para trás o que impedisse esse movimento de crescimento. Então, nessa mensagem, Emmanuel vem construindo essa ideia desse exercício que a gente pode colocar no nosso dia a dia em direção a olhar os fatos que se dão à nossa volta, né? Então, em Maria de Magdala, ele não enxerga melhor a mulher possuída pelos gênios da sombra, mas sim a irmã sofredora, e por esse motivo restaura-lhe a dignidade própria, nela plasmando a beleza espiritual renovada que lhe transmitiria, mais tarde, a mensagem divina da ressurreição eterna. Então, Maria de Magdala, ela se apresenta aí com uma história de passado, e que até é questionado, né, essa questão quando Jesus se aproxima de pessoas que tinham essa má fama perante a sociedade, né? E Jesus nos traz essa lição de que quem precisa de médicos são os doentes. E nessa visão, então, ele vê em Maria de Magdala, que naquele momento se apresentava, então, sob um processo obsessivo. Haviam ali os chamados gênios da sombra, né, como um processo obsessivo. Então, em vez de ele enxergar no contexto de possibilidades simplesmente a situação que se apresentava, mas ele encontra ali a irmã sofredora, ou seja, aquela pessoa que trazia tormentos íntimos, que tinha uma busca em direção à verdade, e ele auxilia num processo agora de construir a dignidade própria. Então, esse olhar para quando os fatos acontecem à nossa volta, né, as pessoas elas pedem, por mais complicada que seja a situação, na verdade, é um grito, é um pedido de ajuda. Então, essa questão de Jesus restituir, restaurar a dignidade, a pessoa ser tratada com respeito, esclarecida sobre as suas possibilidades. Então, num dos livros desses romances, vamos dizer assim, sobre as histórias de Jesus contadas no mundo espiritual, existe essa referência assim de Maria de Magdala falando com Jesus num diálogo em que ela se encontra assim agora sem perspectiva, porque ela deixa para trás uma vida que ela já entende que ela não gostaria mais de viver, até porque ela já estava em conflito, querendo se encontrar e buscar dias novos, mas o que fazer dali para frente, né? Então Jesus faz uma referência a essa questão que nos muros, né, olhando assim, enquanto faz esse diálogo com Maria de Magdala, olha os muros e fala que até sobre as pedras florescem, né, há uma vegetação própria ali, né, num modo poético de dizer, dessa possibilidade de reinício, de recomeço. E Maria de Magdala é tocada pelo magnetismo de Jesus, pela força de Jesus, mas o restituir a dignidade própria, o sujeito se encontrar como potência para seguir dali para frente. E todos nós trazemos uma história pretérita, mas se agarrar nesse passado, a esses fatos do passado, não vai nos ajudar no presente. Então, se reconhecer como filhos de Deus, né? Amados filhos de Deus, e que as nossas vidas têm significado e vamos construir um novo caminho daqui para frente, né? Olhar para trás. Então, esse perfil de Maria de Magdala é de alguém que traz uma sombra, né, de passado e se prepara para construir um futuro novo. E ainda, vamos dizer assim, nesses relatos dos espíritos contando sobre as histórias dos espíritos no mundo espiritual, nós encontramos o caminho de Maria de Magdala após Jesus, após esse autoencontro, onde ela não, mesmo tendo sido ela aquela que vê Jesus reaparecer após a morte, cumprindo a sua promessa de que a vida continua, e ela não ser acreditada pelos demais, pelos discípulos, né? Ela segue a sua vida e vai em busca de amparar os que necessitavam,
e acaba encontrando, então, um grupo de pessoas a quem ela se dedica. Então, a vida de Maria de Magdala se torna uma vida de mãe daqueles que precisavam auxílios, porque nesse diálogo com Jesus, ele propõe essa vida nova, e ela diz que se sentia, inclusive, porque ela havia problemas de não poder gerar os próprios filhos, e Jesus propõe a ela que seja a mãe daqueles que têm necessidades no mundo. Então, ela dá um significado à existência dela e se torna nessa relação com o núcleo que ela vem a trabalhar, e se reergue intimamente enquanto se torna a mão de muitos que necessitavam dela. Então, é esse perfil psicológico, né? É esse olhar das possibilidades daquela criatura, tendo esse ponto forte de reviravolta, né? Então, essas pessoas, assim, com atitudes arrojadas, né? Elas são capazes de fazer grandes mudanças na vida. Então, Jesus enxerga essa possibilidade e atua na questão da dignidade de Maria de Magdala. Então, lendo essa mensagem de Emmanuel, vem em nossa intimidade esse desafio de, na circunstância em que a gente se apresenta, perguntar qual é o olhar de Jesus para essa situação. E esse exercício, ele abre em nossa mente riquezas íntimas que nós precisamos desenvolver no sentido de identificar o que poderia ser feito para que aquele fato se torne num primeiro passo para dias melhores. Então, em Zaqueu, ele não identifica o expoente da usura ou da apropriação indébita, e sim o missionário do progresso enganado pelos desvarios da posse, e por essa razão devolve-lhe o trabalho, o raciocínio, a administração sábia e justa. Então, o perfil de Zaqueu é esse, de alguém que vinha trabalhando com as cobranças, né, indébitas, e ele tinha um dinheiro que não lhe pertencia, também era visto pela sociedade como aquele que era injusto, e Zaqueu, então, traz esse convite na sua intimidade de se aproximar de Jesus, e ele sobe numa árvore, para poder, pela sua estatura, não ia conseguir chegar até ele, então ele sobe até uma árvore. E esse movimento de Zaqueu, nesse esforço de subir a árvore, dá bem essa ideia de busca de elevação, né? Se a gente fizer uma referência aí ao esforço íntimo. E Jesus, então, se dirige a Zaqueu, e isso causa um certo espanto também, de novo, né? Como que Jesus se dirige a uma pessoa que não é uma pessoa bem vista pelos seus atos? E Jesus diz que estaria com ele na sua casa. Então, Jesus enxerga essa possibilidade, né, de devolver ao indivíduo um raciocínio, né, de uma administração sábia e justa. E esse movimento de Jesus em relação ao Zaqueu faz com que ele se coloque numa posição de acertar, então, o que ele cobrou indevidamente. Ele faz esse movimento em direção a um reajuste, né, das suas atitudes, e a possibilidade de ter um encontro de Jesus, ter Jesus em sua casa, renova essa confiança íntima, né, e restaura, então, esse equilíbrio em relação à posse. E é muito essa reflexão do olhar de Jesus que nós estamos todos num processo de mudança. Nós estamos num processo de crescimento espiritual, cada um de nós traz as suas dificuldades, nós temos aí um perfil, uma forma de agir, mas esse olhar de Jesus em direção, nas nossas reflexões íntimas, também podemos trazer essa questão de, ao fazer uma análise da nossa vida, no nosso modo de ser, encontrar aqui os tesouros de possibilidades e entender que Jesus faz esse convite à vida futura a todos nós, né? Para olhar como é que nós podemos usar todos esses nossos talentos, essas nossas possibilidades, numa construção proveitosa para nós e para os que estão à nossa volta. Em Pedro, no dia da negação, não repara o cooperador enfraquecido, mas sim o aprendiz invigilante,
a exigir-lhe compreensão e carinho, e por isso transformam com o tempo no baluarte seguro do evangelho nascente, operoso e fiel até o martírio e a crucificação. Então, esses passos vacilantes de todos nós, né, frente às tarefas que se apresentam, aos convites de renovação, e aí temos o perfil do invigilante. E a invigilância, ela é responsável, então, por muito desses tormentos que a gente traz para o nosso dia a dia. Retomando aquela ideia inicial do capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, fazendo referência como uma criança, né, e seus brinquedos, nós estamos assim tão distraídos com essas aquisições imediatas, sejam elas quais forem, e nas nossas relações também estamos invigilantes, como se tudo fosse correr mesmo como um piquenique o nosso dia, né? Então, o que seria esse convite à vigilância? A prestar atenção que todos os nossos atos realmente eles trazem consequências. E se a gente olhar nessa questão familiar, muitos das dificuldades vêm justamente dessa invigilância, pela proximidade que nós temos com aqueles que, né, compartilhamos aí os desafios do dia a dia. Nós estamos tão íntimos e aí nos tornamos ainda muito mais invigilantes. Não prestamos muita atenção na questão do respeito, do cuidado, do que significam as palavras colocadas. E isso vai gerando atos contínuos se multiplicando, porque há um reforço, muitas vezes, de atitudes em relação a um ponto negativo. Então, a aquisição da vigilância, a aquisição, ela tem que estar em torno, realmente, de um foco maior. Por isso, essa questão da vida futura, dessa construção de algo melhor, porque quando nós temos um interesse em algo, nós fazemos um processo de vigia, de cuidado, né? De atenção. Então, a vigilância é muitas vezes o item que está faltando no nosso dia a dia. Sermos um pouco mais vigilantes naquilo que nós permitimos que seja feito em relação a nós e a vigilância em relação àquilo que nós fazemos em relação ao outro. E aí lembramos de Pedro, então, que a partir de todo esse processo até de negação, porque as coisas vêm em momentos que justamente não estamos preparados, né, por causa dessa falta de vigilância, mas na consequência e no pensamento há dentro de todos nós esse desejo do melhor. Então, quando Pedro se dirige para a construção da Casa do Caminho, que é essa referência da primeira casa do cristianismo em direção aos necessitados e trazendo aí os ensinamentos de Jesus como o ponto principal na ação de conduta a ser multiplicada, Pedro se torna aquele testemunho diário, né, a lidar com outras pessoas que se achegavam a essa tarefa também de propagar os ensinamentos de Jesus com diferentes formações, cada um de nós traz a sua individualidade, mas em torno de um objetivo em comum. Então, reunir forças, fazer o que tem de melhor em torno de um objetivo. E Pedro se torna, então, esse sujeito cuidadoso, zeloso, que muitas vezes trazia, inclusive, o conflito entre os discípulos por ele não tomar determinadas decisões, mas justamente era a cautela, a vigilância em função das consequências que cada ato poderia se trazer. E Jesus viu essa possibilidade em Pedro, ou seja, passando por um momento difícil, né, de posicionamento, aquilo era o que o acordaria as possibilidades de crescimento em direção ao próximo passo da tarefa. E assim seguimos todos nós. Quando nós olhamos o argueiro do outro, né, o defeito do outro, nós deveríamos pensar realmente na trava que nós trazemos nos nossos olhos. Então, essa questão da indulgência, que é uma característica de entender que todos nós trazemos esse nosso lado escuro, os nossos momentos de erro, mas tanto nosso como os outros, existe o momento seguinte,
que é o de aprendizado e de reabilitação em direção a uma nova conduta. E passar a encarar os fatos da vida e não as pessoas em si. É esse fato que essa pessoa esteve envolvida em relação, né, ao acontecimento que eu estava presente, que eu vi, que eu testemunhei e que de alguma forma também fui envolvido. Então eu vou tratar o fato em si, como seria possível ser encaminhada essa questão. Em Judas, não surpreende o discípulo ingrato, mas sim o colaborador traído pela própria ilusão. E, embora sabendo fascinado pela honraria terrestre, sacrifica-se até o fim, aceitando a flagelação e a morte para doar-lhe o amor e o perdão que estenderiam pelos séculos, soerguendo os vencidos e amparando a justiça das nações. Então, em Judas, traz um perfil muito nosso, que é o da ilusão. A capacidade que nós temos tido em nossas vidas de nos iludirmos em relação às questões, então, aí do dia a dia. Judas não tinha intenção de causar sofrimento a Jesus, mas essa ilusão de como resolver as coisas, né? A ilusão de que muitas vezes os meios justifiquem os fins. E isso é uma questão muito presente na nossa vida, porque a forma como nós nos iludimos tomando uma decisão ou outra que afeta os nossos interesses pessoais. Então, encontramos no Livro dos Espíritos essa questão sobre os interesses pessoais. Quando os interesses pessoais são afetados, nós temos essa dificuldade de fazer o que deveria ser feito. E aí nós temos em Judas essa situação da ilusão. E o que Jesus faz? Também por esses relatos do mundo espiritual, nós sabemos que após a sua morte, Jesus vai em direção a Judas, que havia cometido suicídio, justamente porque quando Judas se deu conta do desfecho da sua história, e aí está o caráter da ilusão, né? Ele estava iludido, ele não pensava que no final ele causaria aquela consequência, né, o seu ato. Jesus vai em busca de Judas no intuito de soerguê-lo. E aí nós temos essa questão da proposta de Jesus de amor e perdão, né? Essa direção ao outro para que se soerga. Judas hoje com certeza já se encontra numa esfera superior de evolução, justamente por esse ponto de sua personalidade sendo trabalhado, que é a ilusão. Então, Jesus traz um convite nas suas ações, na sua maneira de ser, em toda a sua proposta, justamente de trabalhar dentro desses personagens, né, que nós encontramos aí no dia a dia, da época em que Jesus teve, que está tão presente nos dias atuais, o que precisa ser trabalhado. Então, nós encontramos lá no cego de Jericó o que seria importante a ser curado, né? O que significa a cura em nossa vida para abrir um novo momento de ação. Em Maria de Magdala, essa questão de restaurar a dignidade em relação às atitudes anteriores. Em Zaqueu, a compreensão de quanto as pessoas podem ser prejudicadas quando o desejo de posse excede o que seria sábio e justo. Então, Jesus restaura em Maria de Magdala a dignidade, no cego de Jericó a possibilidade da cura, em Zaqueu a sabedoria na utilização dos bens, e encontramos então em Pedro esse convite à vigilância. E a partir do momento que nós vamos prestando atenção e nos dando conta de quão frágeis nós somos na nossa intimidade, né? Essa referência a nossas fragilidades íntimas que nos levam a um lesa íntimo e a um lesa da sociedade. Então, as nossas fragilidades. Então, Pedro, a partir do momento que se torna vigilante, esse novo hábito na sua vida auxilia numa construção de uma história do cristianismo.
e Judas, nesse convite a sair de um processo de ilusão. Então, nos momentos mais difíceis da nossa vida, nesses tormentos íntimos, vamos procurar esses componentes. E o componente da ilusão é um componente presente em muitas situações. Nós nos iludimos, nós criamos expectativas, nós construímos histórias que eram histórias, né, que nos eram convenientes. São ensinamentos de Jesus de um olhar num pós-momento de tormento íntimo e atitudes a serem colocadas na nossa vida para que realmente essa liberdade aconteça. Encerrando a mensagem, Emmanuel propõe que busquemos algo no olhar de Jesus para os nossos olhos e a crítica será definitivamente banida do mundo de nossas consciências, porque então teremos atingido o grande entendimento que nos fará discernir em cada ser do caminho, ainda mesmo quando nos mais inquietantes espinheiros do mal, um irmão nosso necessitado, antes de tudo, de nosso auxílio e de nossa compaixão. Gratidão por esses momentos, por essa companhia em torno da mensagem de Emmanuel, fazendo-nos refletir sobre essa realidade que trazemos em nossa intimidade, presente também naqueles que nos rodeiam. Que Jesus nos abençoe a todos, uma ótima semana e que essa construção do Centro Espírita Jesus de Nazaré, que nesse momento em que nos encontramos ainda com as atividades virtuais, se estenda a todos os nossos lares e a toda a nossa comunidade. Muito obrigado e uma semana abençoada a todos nós.